Um dos grandes baratos de colecionar retro games é que um jogo lançado em 94 pode ser um jogo novo mesmo estando em 2025. Pelo menos é essa a sensação que eu tive quando coloquei as mãos no cartucho Kings of Dragon. Nesse vídeo vamos conhecer um pouco de como que a Capcom trouxe esse cara dos fliperamas direto para o Super Nintendo, mantendo a mesma qualidade, ou pelo menos quase lá. E aproveitar aqui para jogar um início de gameplay capturado direto do meu Super Nintendo. E o Super Nintendo eu posso dizer que foi o console que eu tive na infância e de longe dos que eu mais joguei na infância, mas eu não conhecia, não fazia a melhor ideia da existência desse jogo. Já tinha visto outros beat'em up, né, principalmente joguei, né, sei lá, o Power Rangers e os Tartaruga Ninjas, mas esse específico talvez tenha visto aí alguma prateleira, alguma coisa ou outra, mas colocar as mãos nele e jogar de fato, não joguei. Não somente esse, beat'em up mesmo, foi só esses dois aí que eu citei, que eu tive contato de fato. Mas aí depois de velho, colecionando e criando alguns conteúdos aqui pro YouTube, fui montar uma lista de top 10 dragões dos videogames. Mas nessa pesquisa eu fui encontrando dragões que eu ainda não tinha tido contato. Por acaso apareceu esses dragões desse jogo e eu me encantei. E eu fui curiar um pouco mais dele e descobri que infelizmente eles custavam ali coisas mais de R$500, já vi até por 700, isso eu falando do cartucho Loser. O Loser, pra quem não sabe, é o cartucho simples, né, sem estar na caixa. E FIB é quando o cartucho vem na caixa, tem manual, tem a coisa toda. Então, desse carinha aqui, se vier assim, você vai achar aí na casa dos R$1000. Bom, mas é com a minha boa e velha paciência para trazer algum item para coleção, fui pesquisando, fui entendendo e depois de negociar bem ali com o Victor da Gotham Games, foi possível de trazer esse cara aqui para minha coleção. Inclusive, indico bastante a Gotham Games. Sempre tem alguma coisa obscura, algo escondido por lá. Então, além dele vender online e enviar para todo o Brasil, sempre está presente na Games Craft Show, a feira de games e retro games que acontece na zona sul de São Paulo mensalmente. Lá você vai encontrar, se tiver sorte, encontra alguma coisa para comprar na hora. Então, recomendo aí o Victor da Gotham Games. Aproveita e já curta, compartilhe, se inscreva no canal, faça tudo o engajamento aí para poder agradar o algoritmo. O dado importante é compartilhar com seus amigos. Então, se você tem um amigo que curte esse tipo de conteúdo, envia aí para ele, joga ali no WhatsApp, pede para poder compartilhar na rede dos grupos e etc. Uma parada que vai ajudar bastante também aqui o canal, algo que eu encontrei, é criar uma página de afiliados lá na Amazon. Então lá eu separo algumas listas, as coisas que eu tenho aqui no quarto, tanto de decoração, de acessórios, quanto jogos. Então se você se interessar por algo que vê por aqui, dá uma olhada lá na lista que você vai encontrar e comprando pelo link do afiliado, você vai estar apoiando aqui o canal e eu estar continuando com os conteúdos. Bom, agora antes de irmos finalmente para o gameplay, vamos dar uma passada rápida para entender como que a Capcom desenvolveu aqui esse jogo e depois vamos ali para o gameplay. O The Kings of Dragon foi lançado originalmente em 1991 para os arcades e chegou ao Super Nintendo 3 anos depois. E essa adaptação para os consoles trouxe apenas algumas mudanças, como de 3 jogadores para agora 2 por conta das portas, né, das entradas dos controles e naturalmente também uma queda de desempenho. Mas a Capcom conseguiu equilibrar bem isso e manteve ali uma qualidade gráfica nas músicas e inclusive também mexer ali um pouquinho na dificuldade do jogo, já que eles não precisavam mais ganhar fichas, né, galera? Então, equilibraram bem ali para dar uma diversão melhor para quem estiver jogando. Bom, indo para a tela de início do jogo, The Kings of Dragon beat'em up com elementos de RPG, onde você pode escolher entre 5 heróis: lutador, clérigo, anão, elfo e mago. Cada um tem habilidades próprias, trazendo variedade ao gameplay. E o objetivo é meio clássico, né, para esse tipo de mundo de fantasia, né? Hora você usa astúcia, hora você usa força, e assim vai derrotando os inimigos até chegar no grande dragão vermelho e derrotá-lo para restaurar a grande paz. Lembra bastante ali o Caverna do Dragão, aquelas dungeons, aquelas coisas todas que eles tinham, é bem aqui nessa pegada do Kings of Dragon. E o que reforça ainda mais esse espírito de Dungeons & Dragons são as capas dos jogos, inclusive a ocidental, que tem todo esse ar, né, lembra bastante Caverna do Dragão e todo o visual ali de Dungeons & Dragons. E um detalhe legal é que a artista que fez essa arte ocidental é a mesma que fez o Demon Crashes e outros jogos. Um dos grandes diferenciais e que me chamou a atenção foi essa evolução que tem, que na época
era bem difícil você ver algo desse tipo, que aqui em Kings of Dragon você consegue ter uma progressão, né, uma evolução do seu personagem. Você vai evoluindo as armas, você vai pegando itens, você vai pegando coisas assim, pra evoluir o seu personagem e levar isso com você ao longo do jogo. Isso era quase impossível existir ali na época ali dos jogos, então era bem exclusivo esse tipo de coisa. Outro destaque que tá no jogo e que me fez de fato conhecê-lo é o design dos inimigos, dos chefes e também dos cenários. É tudo muito bonito, tudo muito colorido, que chamou bastante atenção, com certeza. Eu gosto bastante desse tipo de coisa. E não tem só dragões, né? Apesar de ser o que é mais legal, também tem ogros, tem até uma hidra, então vamos conhecer aqui mais pra frente com gameplay. E essa qualidade toda não era de se esperar menos da Capcom, que eles também desenvolveram o Knights of Around ou Final Fight que eu tenho aqui na coleção. Então a Capcom sempre foi primorosa ali de trazer esses jogos dos fliperamas, principalmente ali para o Super Nintendo. Agora uma curiosidade, um detalhe legal, é que a trilha sonora foi composta por Yoko Shimomura, o cara que compôs ali a trilha sonora de Street Fighter 2 e Kingdom Hearts. E também, mesmo ali no rádio limitado do Super Nintendo, ele conseguiu manter ali a qualidade sonora com excelência. Então, nos jogos ali é incrível que os caras conseguiram colocar ali a música dos fliperamas ali dentro do cartucho. Mas agora vamos de gameplay, vamos tentar ali derrotar pelo menos o primeiro chefe. Quem costuma assistir os vídeos do canal vai ver que eu sofro um pouquinho pra me acostumar com a mecânica e tudo mais, mas vamos tentar. Lembrando que eu tô jogando aqui, capturando a imagem direto do meu Super Nintendo, que tem um mod RGB, tá ligado na GBS Control, que passa pela minha placa de captura. Então essa bela imagem que você tá vendo aí agora é um gameplay aqui direto rodando no meu Super Nintendo. Bora de gameplay então de Kings of Dragon, finalmente! Vamos testar aqui, porque tudo que eu vi até agora do jogo foi assistindo o vídeo dos outros. E uma das coisas que eu vi é isso aqui, a gente consegue ligar, eu acho que eu vou deixar até o A, acho que é mais fácil, né, deixar o escudo. Que no arcade você não tem, né, essa opção e aqui você tem. Então aqui vamos de normal mesmo, player 1. Temos aqui ó, o elfo, o mago, o clérigo, o anão. Vamos de guerreiro, padrãozinho. Então ali embaixo ó, tem né, o level da espada, o level do escudo, o level do personagem. Ali na frente do nome. A gente vai conseguir evoluindo. Ó, pra defender, tem que ficar parado. Conforme você vai ganhando ponto ali em cima. Isso aqui é um cristalzinho de especial. Ó. Isso aqui é padrão, né? Quem jogava nessa época sabe que quando muda a cor do inimigo, ele fica mais forte. Ó, tomei um... Olha, quase. Peguei uma vida, cheguei no chefe. Chefe de fase. Eita. Essa arma... Acho que a gente tá no meio da arma dele. Tem que se posicionar certinho ali, então. Foi? É até estranho eu ter conseguido assim fácil. Normalmente beat'em ups assim não são fáceis, né? Isso aqui até que é amigável. Ah lá, consegui evoluir o escudo para level 2. Vamos para um castelo, fase 2. Mais um baúzinho. Ó, isso aqui é outro cristalzinho de especial, olha lá. Ó, especial consome um pouco da minha vida. Eu tenho que saber a hora certa de usar. Deixa eu ver, ó o escudo. A minha vida tá ali embaixo, ali, ó, P4, tá vendo? Mais um chefe já? Caraca.
Eita, eita. O guerreiro, ele tem um certo dano de área. Não pega... Dá pra atacar de longe, tá ligado? Eita, tomei. Ó, evoluir pro level 2. Opa. Eita. Acho que eu não sei usar a defesa. Olha lá. Caraca. Tive que usar um pouquinho mais de especial e ó, tô com 2 vidas só. Eles têm só 2 créditos ali de vida, como se fosse 2 fichas. Ó, a espada foi pra level 2. Quero pelo menos enfrentar um dragão pra gente finalizar esse início de gameplay. E aí, tão curtindo? Eu curti pra caramba o jogo, é bem amigável. Nossa, olha, especialzão. Opa, opa. Tem que ficar esperto e pegando esses negócios pra poder conseguir evoluir. Nossa, minha mão chega a doer, mano. Eita, uns caras roxos, ó. Opa. Vai evoluir mais uma. Mais o chefe. E ó, chegou um dragão. Pô, na verdade não é um dragão, né? Um Werving. Eita, cara. Acabei com a minha vida ali também. Ó, nível 4. Eu não consigo acertar? Pô, tive que usar um pouquinho ali. Eita, pra eu lá. Ó o foguinho do Street Fighter. Tô jogando Monster Hunter. Caraca. Nossa, minha mão dói com esse controle aqui. Ó. Tomei. Vamos soltar fogo também. Ó, agora vai. Não pegou?
Nossa, mano. Foi. Foi um Irving. Caraca, deixa eu pegar os bagulho. Peguei. Pô, não dá nenhum up? Cadê minha evolução de arma? Caverna da Hidra. Será que dá pra chegar nela? Vamos lá. Ó, evoluiu o escudo. Mas eu não sei usar o escudo? Nossa, nossa! Nossa! Porra! Ó, usei um continue. A geleiazinha aqui, mas acho que é melhor fugir, né? Não dá. Vai ter que usar o esquema. Nossa, mano, tem várias pegadinhas, né? Peguei alguma coisa diferente, né? Ó a Hidra. Olha que da hora. Eita, mano, eu vou morrer. Nossa, nossa! Eita, eita, tem que tomar cuidado com essa... Ih, ó. Ó, derrotei uma. Eita, eu tomei uma bicuda agora. Nossa, cara. Ó, acho que dá pra usar o especial, hein. Ó, foi. O fogo é exatamente o mesmo foguinho do Street Fighter. Derrotei? Foi. Pô, o jogo é muito divertido, cara. Tô realmente surpreso. Tanta espera que valeu a pena pra estar jogando esse jogo. É um cara que eu não li. Um cara importante aí, que tava ali dentro dela, talvez. Stage. Esse cristalzinho, ó, transforma em sapo, ó. Bom, galera, mano, muito obrigado quem curtiu o vídeo até aqui. Vou seguir aqui com a minha jornada, curtindo o jogo. Bom, chegamos ao fim dessa gameplay. Espero que vocês tenham curtido aí conhecer esse novo jogo ou revisitá-lo, se for o seu caso. E é como eu falei ali no começo, incrível essa sensação de conhecer um jogo novo de 94, né? E é um jogo novo hoje, em 2025. Então essa sensação é incrível, eu acho que é meio que a magia do retro game. Mas então curta, compartilhe, se inscreva no canal e comenta aí qual o seu personagem favorito, qual que você jogava ou qual você escolheria. Joga aí nos comentários. E é isso. Muito obrigado por acompanhar e até o próximo vídeo.